Vou passar a palavra agora para o pastor Ivan, para que ele comece a falar e nos ensinar sobre o tema legalismo. Massa. Beleza, então. Então, boa noite a todos, graça e paz. Para Amém. mim é uma alegria estar vendo esses rostos aí que, né, me são tão familiares e de matar um pouquinho da saudade, né? A gente tem muita história junto, não tem não? Tem história de loucuras para contar, de, de coisas que a gente viveu e que, graças a Deus, em todas elas o Senhor permaneceu fiel, mesmo quando nós fomos infiéis, e estamos aí, né? Firmes na rocha. Graças a Deus. Hoje a gente vai falar de um tema, Tiago até brincou, né? Não tinha um tema mais legal, não, né? Aí Pedro entendeu depois, né? Legal, porque tá falando de legalismo. Na verdade, eu, E eu entendi, só que eu achei uma piada de tiozão, entendeu? É por isso que eu disse lá. mas Tiago é um tiozão nas piadas Exato. sempre, né? Ele e Ângelo. Mas assim, foi interessante e eu gostei, achei legal. É um tema que eu não trataria no púlpito, não é muito a minha cara de falar sobre isso em púlpito, mas assim, em off, né? Num bate-papo é mais legal a gente falar sobre isso. Então, que seja um bate-papo. Quando vocês quiserem falar, acrescentar, por favor, me interrompam, tá certo? Eu acho que assim a gente cresce mais, né? Às vezes eu estou Isso. pensando de um jeito, você coloca seu jeito de pensar, já me abre outras janelas e possibilidades aqui, tá certo? Para começar, eu disse, rapaz, eu vou começar com o quê? Eu vou ler um versículo, eu vou citar uma frase de algum pai apostólico, de um grande reformador, o que é que eu faço, né, para falar sobre legalismo? Mas refletindo um pouco sobre como Jesus tratou o assunto, né, de como Jesus foi incisivo, enérgico, como ele sacudiu, fez o chão tremer na sua época ao tratar desse assunto, eu decidi fazer diferente. Eu nem vou ler um versículo, nem vou ler nenhum texto teológico. Já que aqui tem uma galera que não é Nutella, né? É uns crente pirão, uma galera das antigas, e a maioria tem o rock na veia, pelo que eu tô vendo. Aí até na Elito aqui de Alto Bonito é roqueiro também. Na Elito gosta de um sonzinho também. Aí eu escolhi ler com vocês um texto aqui, eu vou ler, eu não sei botar na tela, eu vou ler, vocês acompanham, mas todo mundo conhece. É uma música de Erasmo Carlos e Roberto Carlos, gravada em 1976. E a letra, eu achei que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, e é um rockzinho, aqueles rockzinho que Roberto Carlos gravava antes de cantar brega, tá ligado? Aqueles Uhum. rock, ele e o Tremendão, naquela época que ele era roqueiro. E a letra diz assim: veja que interessante, Roberto Carlos e Erasmo Carlos cantando em 1976. Vivo condenado a fazer o que eu não quero. Então, bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre vem alguém me dizer: isso ou aquilo não se deve fazer. Restam os meus botões. Já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que é que eu devo fazer? Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, se tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda, né? Vocês devem lembrar dessa música de Roberto Carlos, que ele diz, tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Mas o interessante nesse texto, eu estava pensando, lembrando dessa música e pensando no tema, que Roberto ele começa cantando assim: vivo condenado a fazer o que eu não quero. E para quem entende um pouquinho né, da teologia de Paulo, né, do que dizem as cartas de Paulo, isso me lembra muito o que Paulo diria. Isso aqui poderia botar o apóstolo Paulo cantando esse rock, meu irmão. Se, né, já pensou o apóstolo Paulo cantando uma guitarra e cantando isso aqui? Porque tem tudo a ver. Vivo condenado a fazer o que eu não quero. E às vezes, bem comportado, eu me desespero. O cara ali querendo se comportar, fazer tudo direitinho, mas não vai chegar uma hora que ele vai surtar porque a natureza dele quer outra coisa, né? E ele ainda diz assim: se eu faço alguma coisa, logo chega alguém para dizer, olha, isso pode, isso não pode, isso é certo, isso é errado.
E aí eu acho massa que na música ele diz assim: restam os meus botões, né, a minha consciência. Tem gente me dizendo para fazer isso, tem gente me dizendo para fazer aquilo, mas sobre tudo isso, a minha consciência, o que é que ela me diz, né? E aí ele vai encerrar dizendo, né, que culpa tenho eu? Será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? E aí a gente vai lembrar de Paulo, quando Paulo lá em Romanos, ele vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? Da doxa, são carentes, são necessitados. E aí ele vai começar a falar de lei e contrapor a lei, as obras da lei, com as obras da fé. Interessante, né? Obras da lei e obras da fé, porque tem gente que pensa que porque é fé não tem obras, né? Mas tem sim, são as obras da fé, e a gente vai falar isso daqui a pouco. Mas aí o que eu acho legal, lembrando de Paulo e pegando esse gancho de Roberto Carlos, é que eu vivo condenado a fazer o que eu não quero. E Paulo vai dizer a mesma coisa em outras palavras. Ele vai dizer que ele olha e enxerga nele mesmo uma lei diferente, que ele quer no seu espírito obedecer à lei de Deus, mas o que ele quer fazer ele não faz, e o que ele não quer fazer, quando ele viu, já está feito, né? Ele vai chamar disso da a lei do pecado que habita nele. Interessante, a lei do pecado que habita, que mora, que faz morada nele, né? Essa é a primeira visão de lei. Porque para falar de legalismo, a gente tem que falar de lei, né? Isso, Só que aí a gente tem que entender que na Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela vai falar de lei em diferentes aspectos e a partir de diferentes pontos, né? E a gente precisa falar um pouquinho sobre isso logo de início. Quando a Bíblia fala em lei, ela sempre vai falar lei a partir de dois pontos. Existe a lei, né, que é a grafê em grego, né, e a lei nomo. Grafê é a lei escrita. E se você for ver em direito mesmo, direito penal, direito, né, que os advogados estudam, a lei é justamente isso, aquilo que está escrito, né? Esse é o primeiro enfoque da lei no sentido grafê. Só é lei se estiver escrito, beleza? Então, certo. para os judeus, isso é algo muito firme, assim. A lei é o que está escrito. Tanto é que a gente vai ver quando eles estão falando em lei, muitas vezes eles usam como sinônimo escritura, né? E Paulo também vai falar sobre isso. Ele vai dizer que a lei foi escrita em tábuas de pedra, né, como está escrito lá no Velho Testamento, pela mão de Deus. O dedo de Deus escreveu a lei. Não é assim? Então, Isso, essa é a primeira parte da lei. Lei, lei é o que está escrito. Interessante notar que para os judeus, eles têm mais de 600 leis escritas, né? São 360 e tantas negativas, leis de proibição, não pode, não pode, não pode, não pode, e 200 e poucas positivas, que é tipo assim, faça isso, faça aquilo, né? Que o judeu tem muito essa coisa de numerologia, né? Eles vão dizer que é uma lei para cada dia do ano, negativa e positiva é uma lei para cada osso do corpo humano. Mas, enfim, os judeus, eles têm tanta lei, né, que extrapolam aquilo que seria a lei de Deus que a gente vê na Bíblia, né? A lei de Moisés, digamos assim. Eles têm vários livros paralelos, além da Torá, além da Torá, que eu me refiro aqui, na verdade, do Pentateuco, né? Que eles têm outros livros a mais e dá um monte de lei, um monte de lei. O que vai me lembrar, e vocês também, é que o Brasil é um país que ama a lei, né? Não é, o nosso país é o país que ama a lei. É um país que, né, dizem que a gente tem mais de 100 mil leis em vigor. 100 mil leis em vigor. Agora pergunto um brasileiro 10 leis da Constituição que ele não vai saber dizer, né? E mais, a gente vai lembrar que quem é que faz as leis no Brasil, né? O legislativo, a gente tem Os o senadores e deputados. executivo
e o judiciário. Então, os políticos que a gente elege, eles formam leis. E todo dia está criando lei, todo dia está criando lei. Agora eu me pergunto, os nossos políticos, os nossos juízes, eles amam a lei? Pelo que a gente tem visto na televisão, nos noticiários, eles amam a lei ou eles amam as leis? Né? Porque eu achei muito parecida essa ideia com a ideia dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos na época de Jesus, que amam leis e regras e tal, mas não ama a lei de fato, o que é a lei. E aí é interessante que para alguns sábios judaicos, a lei ela existe antes da criação do universo. Não sei se vocês já pararam para meditar nisso, é muito interessante. Existe a lei grafê, que é essa que a gente estava falando agora há pouco, a lei escrita, a lei das tábuas, a lei de Moisés, mas existe uma lei que ela é anterior à criação. Para que o mundo pudesse ser criado, era necessário que existisse essa lei. Antes de falar essa lei, a gente pode pensar mais ou menos como as leis da física. O mundo existe antes ou depois das leis da física? Deus criou primeiro as leis da física ou criou o universo? Não é interessante a gente parar para pensar um pouquinho nisso? Né? Deus precisou antes criar as leis que regeriam o universo. Porque se não existissem as leis que regem o universo, a existência do universo não seria possível. Concorda comigo? Num raciocínio lógico, claro que a gente não vai querer entrar aqui na mente de Deus na hora de criar o universo, mas a partir do que a gente conhece de universo, de realidade, para que seja possível criar o universo como nós o conhecemos, é preciso que existam as leis que vão reger esse universo. Então, a lei física, a lei da criação, existe antes da criação. Para o judeu, isso também acontece com a lei divina, o certo e o errado. É o que eu vou agir aquela velha história. Matar é errado porque Deus diz que matar é errado, ou Deus diz que matar é errado porque é errado. E agora? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Percebe, Robson? Percebe, Wellington? A ideia aí? Então, a ideia é que a lei ela é anterior à criação. Então, se a lei de Deus, a lei, aquela lei que o salmista vai dizer que a lei do Senhor é perfeita. Essa lei é uma lei diferente da lei grafê, da lei escrita. Porque matar era pecado lá no Éden, quando Caim matou Abel. Mas Moisés só vai dizer que matar é pecado muitos anos depois, lá na frente, no deserto, quando o povo sai do Egito. Então quer dizer que matar só vai se tornar pecado depois que existe uma lei escrita, ou já era pecado antes de existir a lei, tá entendendo? E Deus vai mostrar, mesmo que Deus não tinha dito a Caim que matar era pecado, quando ele matou Abel, ele cometeu um pecado. Não é assim? Ou seja, a lei ela é anterior até mesmo à própria escrita da lei. E aí essa lei que eu estou falando agora, que não é mais grafê, essa é a lei Logos. E a gente vai ver quando o João vai dizer que Cristo ele é o Logos. Cristo é a lei, né? Todas as coisas, aí falando de criação, como eu estava falando agora, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada existiria. Então, esse é o Logos, a lei é o Logos, ela é a lei, ela é a sabedoria, ela é a razão. Só existe a lei de Moisés, porque antes que Moisés fosse, ele já era. É o eu sou, é o Logos. E aí, a gente somando tudo isso, para o que eu estou falando tudo isso? Porque existe, aí é onde eu quero chegar, o corpo da lei e o espírito da lei. Engraçado que tem um autor francês chamado Montesquieu, né? Que ele escreve um livro com esse nome, né? É O Espírito das Leis, que inclusive influenciou aí é, é, a Constituição, os direitos humanos e tudo mais. Só que eu não vou falar nesse sentido. Essa ideia que eu estou criando aqui de espírito da lei e de corpo da lei é invenção minha, assim, só para ficar mais didático. O judeu, que Jesus vai chamar de hipócrita, de raça de víbora, de sepulcro caiado, que é o que muitas vezes a gente está vendo hoje, né, dentro das igrejas, em todas elas, e até nós mesmos, muitas vezes, somos assim, é que a gente se apega ao corpo da lei, né?
as burocracias, as formalidades, as convenções humanas, as tradições sobre o que é certo, o que é errado. E o interessante é que Jesus vai chamar de hipócrita. Hipócrita, né? Vocês sabem muito bem que hipócrita está relacionada àquela máscara dos romanos que no teatro romano eles usavam, né? Só que a gente tem ideia de máscara como algo que está em cima, não é assim? Em cima do rosto. Mas a palavra, no seu contexto original, e assim foi pensado por Jesus, creio eu, não é algo que está em cima. É o foco da palavra hipócrita, diferente de máscara, porque veja, máscara, a máscara no português é algo que é colocado por cima. Robson, que trabalha com Photoshop, sabe que máscara, né, no Photoshop é uma camada que é colocada em cima para trabalhar o que está por baixo. Não é isso? No contexto do aramaico e do grego da época de Jesus, a palavra hipócrita, ela vem de hipo, que ou seja, hipo que é o que sempre está embaixo, hipopótamo, embaixo da água, né? Hipotermal, aquilo que é uma temperatura abaixo, hipoderme, a pele que está por baixo, hipo é sempre algo que está abaixo, né? Ao contrário de hiper, hiper é acima, hipo abaixo. Hipócrita, ou seja, aquilo que está escondido, aquilo que não se mostra, aquilo que não se revela. Robson, pode falar, Robson. Eu vi agora a mãozinha, desculpa. É, adiantou um pouquinho, mas é sobre a questão do pecado de Caim, né? Quando Caim matou Abel lá. E a Hã? passagem diz, Deus diz que o pecado deita a porta, o pecado está descansando na porta da vida de Caim, no caso, né? E cabia a ele decidir dominar sobre aquilo ali. Então, o pecado, embora já existisse no coração do Senhor, o Senhor já sabia o que era errado, não era revelado ao homem. E a lei que trouxe essa revelação para mostrar ao homem o que é pecado de maneira escrita, como o Ivan falou, né? A lei já estava no Exatamente. coração de Deus de maneira teórica e ele conhecia tudo aquilo que ele ia escrever, tudo aquilo, toda a intenção do Senhor, a intenção divina para o bem, para a construção do mundo perfeito que Deus queria fazer, já estava prescrito no coração dele. Só que o homem, após cair em pecado, ele perdeu esse contato, essa conexão, que foi revelada novamente na lei como o aio, né? Até chegar à perfeição em Jesus. Exatamente, Robson. E aí tu fosse no ponto onde eu ia chegar, porque a gente está falando sobre hipócritas, né, hipocrisia, e o que é que isso tem a ver com legalismo, com lei, com graça? Eu separei um trecho aqui, uma frase, na verdade, de John Bunyan, do livro O Peregrino. E é massa, quando ele é cristão, ele está trilhando ali, o evangelista diz a ele, ó, segue por esse caminho, chega até a porta estreita, tal. Aí, durante esse percurso, o peregrino, ele encontra um homem chamado Civilidade. Em outras traduções, vai ter sábio mundano. Quem lê o Peregrino vai lembrar mais ou menos dessa cena, que é massa. E aí ele vai dizer, rapaz, tu estás com muito peso nas tuas costas. Esse caminho estreito é muito, não tem, é um caminho sem futuro. Você pode se livrar desse peso de uma maneira mais fácil. E aí, cristão, né? Fica logo, oxe, então eu quero, porque tá pesado demais. Aí eles, ó, tá vendo essa colina aqui? Suba essa colina e lá em cima mora o legalismo, né? Vai lá que ele vai ajudar você a tirar o peso das suas costas. É o caminho mais largo, é o jeito mais fácil. E aí, cristão, quando vai chegando perto da colina, que ele vê que a colina é alta, 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 ele fica com medo daquilo cair na cabeça dele. E aí, quando ele olha lá para o céu, ele começa a ver raios e relâmpagos e trovões. E aí ele percebe que aquilo que seria um caminho dito mais fácil, na verdade é o caminho mais difícil. E aí ele desiste de subir aquela colina, que é a colina onde mora o legalismo, e mais à frente ele vai pensar que vai morrer, porque ele vai entrar num vale e tal. E aí ele reencontra o evangelista, e o evangelista vai dizer a seguinte frase: olha que legal. O senhor legalismo é um impostor. E quanto a seu filho, civilidade, apesar da sua aparência sorridente, não passa de um hipócrita, né? O evangelista vai dizer para cristão na história que tanto o legalismo como
civilidade, e aí é a questão da lei moral humana, a lei dos filósofos, a lei civil, a lei da Constituição, elas são muito semelhantes aqui na cabeça de John Bunyan também, do Peregrino, né? Que elas ambas se apresentam muito sorridentes, muito educadas, muito formais, muito burocráticas, muito bonitas, né? Mas que no fundo é tudo embuste, é tudo falsidade aquilo ali, entendeu? É tudo impossível. E aí depois ele vai dizer: "Em nada te ajudarão na tua caminhada para a terra prometida", né? E aí é o que o cristão percebe, aquilo é muito alto, aquilo é impossível. E por que eu estou dizendo isso? Voltando para o que Robson acabou de falar. Porque, na verdade, Jesus ele é muito claro, ele é muito específico e direto quando ele diz que ninguém é capaz de obedecer à lei. E aí, voltando para o que Robson falou lá de Caim e Abel, né? Que a lei do Senhor é perfeita, Deus já tinha no seu coração, a lei só não tinha revelado. E é justamente isso que a lei escrita serve. A lei escrita serve só para revelar o pecado do homem, né? O que está em Romanos capítulo 3, versículo 20. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Ou seja, essa é a função da lei, é mostrar que o ser humano é pecador. E o mesmo capítulo 3 de Romanos vai dizer: todos pecaram. E vai dizer mais: nenhum ser vivo é justificado pelas obras da lei. Nenhum. E ele diz mais: para que toda boca se cale diante de Deus. A palavra cale aqui em português, ela dá a ideia da pessoa se calar assim, né? Mas no original grego ela dá a ideia de tapar, como se fosse enterrando um buraco, como se fosse Deus enfiando alguma coisa na boca da gente assim, da gente não ter como mexer a boca. Sabe aquela ideia do porco, o porco em cima da mesa com a maçã na boca? É mais ou menos isso. É uma Ó, isso aqui é a lei na tua boca para você não ter desculpa. Todos são culpados, todos são condenados diante de Deus pelo seu pecado. Essa é a função da lei, é revelar o nosso pecado. E aí, falando em hipócrita, e falando em a lei e a graça, o problema do legalismo, e aí preste atenção nesse detalhe, é que o indivíduo ele acredita que ele é capaz de obedecer à lei. Sacou o lance? Existem igrejas, principalmente aquelas judaizantes no Brasil que está na moda, ou algumas que o foco é guardar a lei. Vocês vão lembrar de algumas denominações que tem esse lance, né? De guardar a lei, de ser fiel à lei. Isso é um equívoco, bicho. É de tamanha soberba que a gente fica: meu irmão, como é que pode? O cara: não, mas eu guardo a lei, eu cumpro a lei. Isso me lembra o jovem rico, voltando para João Banha, porque o cara que vai dizer para cristão: segue por ali, é a sabedoria segundo o mundo. E a sabedoria segundo o mundo, esse personagem, ele chega para o cristão dizendo assim: rapaz, ele é muito educado, sabe? Ele é muito formal, assim, o jeito dele de falar, ele se veste bem, ele é uma pessoa comedida, né? Mas ele indica para o cristão sair do caminho estreito e ir para o legalismo. E o que é que isso tem a ver? Isso me lembra a passagem bíblica em que o jovem rico encontra Jesus e ele já chega dizendo: bom mestre, né? Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Né? Aí Jesus já começa a cortar as asinhas dele. Primeiro, bom só tem Deus. Você não é bom, né? Porque a gente às vezes chama alguém por alguma coisa esperando que alguém fale do mesmo jeito com a gente, né? E Jesus: ó, não espera não que você não é bom, não tem um justo sequer, né? E o jovem ele vai dizer assim: que farei eu? E aí o lance do legalismo. O legalista ele acha que ele pode fazer, ele acha que ele tem condições, capacidade de fazer. E o que Jesus está mostrando é que não tem, ninguém tem. Paulo também vai mostrar isso diversas vezes, né? Paulo vai dizer que a lei que está dentro dele o impede, não, ele não é a força dele, ele não tem como obedecer, é impossível para ele cumprir a lei, né? Como é impossível para um brasileiro cumprir a lei, né? 100.000 leis na Constituição, não tem que obedecer a todas elas, não tem como, é impossível, né? E aí me lembra os fariseus, que Jesus vai dizer que eles criam leis que nem eles mesmos querem obedecer. Eu acho que os políticos brasileiros fazem a mesma coisa, né? Cria lei para o povo, mas eles estão acima da lei, né?
quando o Senhor disse que acima da lei não há nenhum, né? Deus é sobre tudo e todos. Mas, assim, voltando à questão do legalista, dele acreditar que ele é capaz, pela força do seu braço, do seu caráter, da sua razão, obedecer à lei, quando não é. Aí, Jesus falando para o jovem rico, ele vai dizer: o que é que você acha? O que é que você entende disso aí? Aí ele diz, aí Jesus começa, é muito interessante no texto a gente notar que Jesus vai dizer: cumpre a lei. Aí Jesus começa a dizer a lei. Mas se você prestar atenção, Jesus vai dizer assim: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Lembra da passagem? Jesus, quando vai falar isso para o jovem rico, ele omite. O que é que Jesus omite na lei? Ele omite justamente o maior mandamento, a parte principal, que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Em outra passagem, alguém vai perguntar assim: qual é o maior mandamento da lei? Jesus vai dizer, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, e outro semelhante a esse, né? A palavra que Jesus usa, semelhante, é a mesma que está lá, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, amar a Deus é semelhante, é comparável, está ali, é muito próximo de amar aquele que está do meu lado. Aí Jesus vai dizer a ele: o que é que tu faz isso, né? Não matar, não roubar. E aí o jovem vai dizer assim: tudo isso eu tenho feito desde que era moço. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não traio minha esposa. Parece aqueles cabos que pedem dinheiro dentro do metrô, né? Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia, né? E eu não faço nada disso. Aí o jovem joga essa para Jesus, né? Eu não faço, olha, eu obedeço os mandamentos desde sempre. Eu sempre obedeci os mandamentos. Aí Jesus vai dizer assim: te falta uma coisa. E o que é que faltava para o jovem? O principal, velho. E qual é o principal? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz lá: vende tudo que tens e dá aos pobres, tem gente que pensa que o que faltava para o jovem rico era vender tudo e dar aos pobres. Quando, na verdade, o que Jesus está dizendo ali, que o que falta para ele é amar a Deus sobre todas as coisas, porque se ele o amasse, ele não pensaria duas vezes, ele venderia tudo e seguiria Jesus. Não é assim? E também não ama o próximo, porque ele diz o texto que ele ficou triste, porque se fosse dividir o que ele tinha com os outros, né? Veja, dividir, aí ele ficou triste porque ele era muito rico, ou seja, ele ia ajudar muita gente, né? Ou seja, o que faltava ali era o primeiro mandamento, o que faltava ali é o principal. E aí eu fico dizendo assim, pensando comigo, o cara que acha que cumpre a lei, porque Paulo ele vai dizer o seguinte: aquele que peca em uma coisa da lei se torna culpado de toda ela. E ele diz mais: se alguém se acha que é capaz de ser justificado por obras da lei, logo Jesus morreu em vão, né? Aí a pergunta que fica é: o cara que pensa que ele é capaz de obedecer a Deus, de fato, obedecer à lei, cumprir a lei, ele está tão enganado com relação a quem ele é, porque, meu irmão, é o seguinte: o primeiro mandamento da lei, nenhum ser humano cumpre. Nenhum. E aí, vocês acham que alguém cumpre o primeiro mandamento? Porque ele poderia ter colocado o primeiro por último, né? O cara ficar assim: não, esse eu cumpro, eu sou cumpro, eu sou cumpro. Porque eu chegasse no último, ele dizia assim: eita, rapaz, isso aqui me quebrou as pernas. Mas ele já começa do primeiro. O primeiro ninguém cumpre. Porque qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é o seguinte: diz Jesus: amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. O cristão ou não cristão que chegar para mim e disser com a boca cheia que ama a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento, é um mentiroso. Porque não tem como. Com toda a alma, com todo o coração, com todas as suas forças, meu irmão, que força o quê? A gente é preguiçoso. Se Deus, às vezes, o Espírito Santo diz assim: levanta 3 horas da manhã para interceder para alguém, o cara fica na cama, mas tá tão friozinho. Com todo o entendimento, que conversa mole é essa, meu irmão? Então eu acho assim que o primeiro mandamento já deixa a gente desarmado. Por isso que o texto vai dizer: para que toda boca se cale e todo homem seja condenável diante de Deus. Não tem um justo sequer. E o que se acha mais justo é o mais soberbo. Entendeu? O que se acha mais digno
é o pior. A cruz, ela mostra isso, que Jesus morreu por nós, porque nós não temos condição de ser o que realmente deveríamos ser. A nossa natureza caída é a questão da nossa depravação. E aí a questão, né, da lei, eu queria abrir aqui Tiago, o livro de Tiago, Epístola de Tiago, para a gente ir passando aqui para outra parte. Estão me ouvindo? Então, eu tô ouvindo, pastor. O Robson levantou a mão ali. Fala aí, Robson. Eu não estou vendo. Ah, eu vi agora, desculpa. Não, você falou aí na questão do não há nenhum justo, né? No mesmo versículo, eu ia citar justamente esse versículo, né? Que Paulo também diz: não há quem busque a Deus, todos estão extraviados. Então, o próprio Paulo, ele dá base nessa fala, né? Não há quem busque a Deus, não há quem compreenda, não há quem ame. Então, sem Deus, nossa vida, é impossível que isso se concretize, a questão do buscar a Deus. A nossa busca a Deus é efetiva por causa do próprio Deus. E é isso que nos dá uma paz. Saber Exato. que sem Deus a gente não pode buscar Ele mesmo, e Ele que nos ajuda a buscar a Ele. Isso é Massa. fantástico. É por isso que é massa o cara compartilhar na hora, porque já me lembrou outra coisa. Quando Robson diz aí essa questão de não há quem busque a Deus, isso é uma referência a Salmo, né? Isso está lá em Salmo, né? Todos pecaram e não há quem busque a Deus e tal. E a lei, o termo latino para lei, a Vulgata Latina vai ter assim, legere, né? Essa expressão, ela é o que gera ler. Ler vem dessa mesma expressão latina para lei. Lei e ler têm a mesma raiz etimológica. E também eleger. Todas elas estão ligadas à mesma raiz. Ler, lei e eleger. Ou seja, eleger alguém é ler alguém, é enxergar alguém, é notar alguém, é ver, notar, né? E lei também, lei é algo que tem que ser visto, que tem que ser notado. Só que acontece, quando o texto diz que não há quem busque a Deus, isso mostra que não é o homem que busca a Deus, é Deus quem busca o homem, sacou? É aquela história da palavra religare, né? De onde vem religião, né? As religiões são os homens buscando a Deus, mas só Cristo é Deus buscando o homem. Deus amou de tal maneira que veio em forma de carne, o verbo, o logos, né? A lei se fez carne e habitou entre nós. Essa é a lei. E ainda lá para a Epístola de Tiago, onde eu ia ler agora há pouco, Tiago aqui provavelmente é irmão de Jesus, convertido depois da ressurreição, e ele vai dizer aqui, Tiago capítulo 2, versículo 8. Tiago 2, 8, diz assim: todavia, se vocês cumprirem a escritura, a lei real, aí aqui é massa, lei real, porque aqui real não é de realidade, de coisas reais, como a gente pensa assim, esse copo é real. Não, real aqui é relacionado a rei, né, ao reinado, a lei do rei, a lei real, né? No Brasil a gente usa muito a expressão a lei áurea, né? Lei áurea dos escravos, vamos lembrar, né? Que é a lei de ouro, a regra de ouro. E qual é a regra de ouro? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se vocês fazem isso, vocês fazem bem, né? Vocês estão fazendo o certo. Aí no versículo 12 de Tiago, ele vai dizer: assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados pela lei da liberdade, velho. E aí é onde o lance vai ficar contraditório com a ideia dos fariseus, de dar o dízimo até da hortelã, de fazer aquelas coisas todas, aqueles mantos sacerdotais, de guardar as festas, os dias santos, de lavar as mãos antes de comer. E Jesus vai dizer: bicho, isso aí
Isso aí não tem valor nenhum. Como Paulo vai dizer, nem circuncisão tem valor nenhum para Deus. O valor está na lei da liberdade. Porque é muito fácil, brother, obedecer 10 mandamentos. Seguir uma regrinha, tá ligado? Ah, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Aí Jesus vem com a graça e diz, ó, vocês são livres. Para a liberdade Cristo vos chamou, diz Paulo, né? Não vos coloqueis novamente em julgo de escravidão. No entanto, essa liberdade, ela exige uma responsabilidade maior. Jesus vai dizer, olha, na lei era assim, não matarás. Na graça, vocês têm uma responsabilidade maior, porque aquele que se encolerizar contra seu irmão já é réu de homicida, né? Já está culpado de homicídio. O cara acha que adulterar é trair a esposa num motel com outra mulher. Jesus vai dizer, não, você pensou na sua mente, você já é culpado de adultério. E aí o cara fica, meu irmão, e agora? Como é que eu vou conseguir obedecer isso aí? Aí Jesus vai dizer, não vai, né? Não vai, é impossível para os homens. Os apóstolos vão dizer, Senhor, e agora? Quem vai ser salvo? Ele vai dizer, é impossível aos homens. Mas para Deus, nada é impossível. É interessante que o texto não está falando de bênção, de passar por tribulação, né? A gente vê muito, né? Para Deus não é impossível. O cara vai passar pela prova, o cara vai ser vitorioso, o cara vai conquistar alguma coisa. Mas o texto está falando de salvação. É impossível você ser justificado pelas obras da lei, pelo que você faz ou deixa de fazer. A lance do legalismo é justamente esse, é a hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque ele finge, ele mente para si mesmo, ao ponto de acreditar que ele cumpre a lei, quando na verdade ele sabe, no mais íntimo do seu coração, que ele não cumpre. Não tem quem cumpra, não tem. E aí o texto vai dizer, né, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, é a graça de Deus. A justificação, o texto lá em Romanos vai dizer que Deus é justo e justificador, né? É, é Ele quem justifica. Por ser justo, só Ele pode justificar, entendeu? Aí é isso. E aí Cristo, ele vai trazer um, um rompimento. Jesus, ele é muito revolucionário nesse sentido. Ele é muito rock and roll, feito o Roberto Carlos lá na música. Porque Jesus escandaliza, os fariseus se escandalizam com Jesus, né? A ponto que vão chamar ele de filho de Beelzebul, né? Vão chamar ele de falso profeta, né? Porque Jesus vai na contramão do que eles iam. Jesus vai dizer, olha, vocês fazem um monte de coisas e esquecem do principal. Façam essas sem omitir aquelas. Olhem para o que realmente importa. E aí Jesus vai ensinar em Mateus 7:12. Mateus 7:12. Ele vai dizer: tudo o que vocês querem que os homens façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei, o amor, é a lei e os profetas, né? O amor é a lei. Nisso se resume tudo. Em Mateus 22, ele vai repetir a mesma ideia. 22:37. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tudo depende disso. Sem isso, nada vale. Isso vai lembrar quando Paulo, também escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu desse meus bens, que eu cumprisse toda a lei, que eu soubesse toda a ciência, se não tivesse o amor, era só barulho, era só ruído, era só faz de conta, né? E Jesus, ele falando sobre hipócritas também, ele vai dizer: quando vocês orarem, quando vocês fizerem boas obras, quando vocês trabalharem para o reino, façam em secreto, não sejam como os hipócritas, né? Não seja que isso não seja uma
atuação, mas que seja que vocês atuem no sentido de agir, de fazer, mas sem atuar, no sentido de ser atores, de fingir alguma coisa, de simular, né? Mas de ser de fato, sem máscaras, sem máscaras. Eu vou ler outro versículo aqui, que está em Gálatas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gálatas 5. Eu falei sobre isso agora, mas tem um detalhe nesse texto que eu acho massa frisar, porque é muito bonito. Gálatas 5, do 1 ao 6, diz assim: Para a liberdade Cristo vos libertou. Não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, porque da graça decaístes. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas o que tem valor é a fé que opera pelo amor. E essa partezinha final é que é massa, a fé que opera, uma fé operante. Porque a gente muitas vezes não entende bem o que é fé, né? Fé ela precisa ser uma fé que age, que trabalha, uma fé que tem obras, porque a fé sem obras é morta. Mas ela é uma fé que trabalha, que age por amor. Diferente do farisaísmo, do legalismo, do moralismo, que age para justificação. Quando tenho fé, eu opero justamente por saber que não sou digno, que não sou capaz, mas por amor, por saber que tem alguém que faz por mim, que me justifica, que me santifica, que me escolhe. Então, é nesse sentido, a minha fé ela é operante, porque o amor é o combustível para que eu opere. Fala, Pedro. É, de uma certa forma, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acredito que todos nós somos legalistas por natureza. Todos nós somos legalistas por natureza. E, pelo menos assim eu fui ensinado, eu até cheguei a comentar um pouco sobre isso lá no grupo, que o tempo da lei já passou e o tempo da graça chegou, né? E quando a gente fala que o tempo da lei já passou, o tempo da graça chegou, a gente, sem explicar direito o que isso quer dizer, a gente acaba criando uma, como é que eu posso dizer, um dualismo aí, né? São duas coisas que a gente cria. Acaba que partindo para os extremos. Ou você vai e vira legalista ao extremo, ou você vai e parte para a libertinagem, né? Quando você tem esse pensamento de que a lei não, como é que se diz? Não vigora mais nos dias de hoje. Só que o que acontece é que a gente não, a lei, de que lei a gente está falando, né? Porque a lei, ela tem, pelo menos tradicionalmente, ela é conhecida por dividida em três, né? A gente conhece a lei como a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial, né? A lei dos judeus que falo, né? A lei de Moisés. E quando a gente não faz a distinção, a gente acaba colocando tudo no bolo e a gente não compreende que a lei moral é uma lei que veio, como o senhor já bem falou, é uma lei que veio muito antes, né? É uma lei. Se a gente vai em Gênesis, a gente já vê o Senhor falando com Adão e Eva e dizendo: não comerás do fruto proibido, já é lei, né? Dominarás sobre todos os animais da terra, já é lei. Então, o Senhor, ele tem a lei dele, né? Ele tem uma vontade, a lei dele é perfeita, né? A questão é para como a gente olha para a lei, né? Naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, a lei cerimonial, por exemplo, ela servia para apontar para algo muito superior que vier à frente,
né? E essa lei, quando Jesus veio, essa lei cerimonial é que Jesus foi cumprida em Jesus, mas a lei moral ela continua. C.S. Lewis, ele, no livro Cristianismo Puro e Simples, acho que é o primeiro capítulo, se eu não estiver enganado, ele fala muito do conceito da lei moral, né, da boa moral, né, que é a lei aquela que na Bíblia fala que está gravada em nossos corações, né, que é justamente, ele até cita um exemplo, né, que ele dá um exemplo de uma pessoa andando na praia e de repente ela vê uma pessoa se afogando, aí ele faz a seguinte pergunta: qual é a primeira coisa que você pensa? Aí eu parei para pensar e disse, não, a primeira coisa que eu penso é, vou salvá-la. Mas só que, e depois, o que é que você pensa? Não, eu posso me afogar. Mas existe algo dentro da gente, algo que o Criador colocou em nós, que define aquilo, a vontade dele, o que ele quer, a lei dele. Então, a lei, ela é permanente. O que muda, a lei moral, eu falo, o que muda é a forma como a gente olha para ela. Antes, era tentada se cumprir a lei, era tentar se cumprir a lei por fim de justificação. E aí foi visto em Cristo que isso era impossível. Para mostrar, a lei veio para mostrar os nossos pecados, como você já falou. E, e como é que a gente olha para a lei hoje? Depois que a gente foi salvo por Cristo, vivemos no tempo da graça, a gente obedece à lei, não com fins de justificação, porque Cristo já fez tudo por nós, mas agora a gente obedece para agradar a Ele. Então, essa é a questão, é como você olha para ela. Se você olha ainda com fins de justificação, você vai bater e sempre vai cair. Mas se você olha aqui, tipo, ó, a lei do Senhor é essa aqui, eu quero obedecê-la porque eu quero agradar aquele que me salvou. Aí a gente começa a olhar para a lei da forma correta. Era só isso que eu queria acrescentar. Pode falar, Robson. É aquela velha história, né, do escravo, né? Quando o escravo ganhava sua liberdade, ele ia lá e furava sua orelha na soleira da porta, dizendo a todo o mundo de então que agora eu vou servir por amor, vou servir porque eu quero. Embora eu esteja livre, eu quero servir, eu quero agradar o meu Senhor. E a lei passou a fazer sentido, não por motivo, como o irmão falou, de justificação, mas por amor àquele que deu a carta de alforria. É lindo isso, velho, é lindo. Paulo também vai dizer que a lei, ela é filha da escrava. Ela já nasce escrava. E aí, voltando para aquela ideia que eu tinha falado no início, de o corpo da lei e o espírito da lei, a lei grafê, a lei escrita, e a lei transcendente, a lei logos, né? A gente entendendo o logos como a lei divina, ou lei, vamos entender aí como vontade, como a ordem, como a, a regis, né? Pensando assim que Deus sendo o rei, ele é aquele que rege, ele é o regente. A gente tem que entender a lei, o logos, como sendo algo bom, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para os que se humilham sob a sua poderosa mão. Deus, ele sendo o regente, tudo que vai conforme a vontade dele vai ser harmonia, vai ser melodia, vai ser sinfonia, vai ser beleza. Tudo que destoa disso, ou seja, o pecado, que é errar o alvo, é uma nota fora, é uma dissonância, é algo que incomoda, é algo que é feio, né? E essa ideia do corpo da lei e do espírito da lei, ou a lei espiritual e a lei humana, física, ou a lei escrita, a gente tem que entender que a lei, a lei que nós temos escrita, ela aponta para uma lei que é espiritual. O problema do legalismo é ele se apegar ao corpo da lei. É como no maná do deserto, o pessoal querendo guardar o maná para o dia seguinte. Quando a beleza do maná estava justamente em não servir para o dia seguinte, porque Deus daria novamente no dia seguinte. É como alguém que ama a flor mais do que o cheiro e a beleza da flor. Ele arranca a flor e guarda para o outro dia, mas no outro dia ela vai estar morta, né? Então, assim, a lei, as pessoas que amam a lei, o legalismo,
né? Ele ama o corpo e não o espírito da lei. É por isso que o Jesus vai dizer que eles são hipócritas, porque eles criam leis que nem eles obedecem. O principal da lei, a essência da lei, né? E o logos é isso. A Bíblia vai dizer que a letra da lei, ela mata. A letra é o que está escrito, a letra é o físico, né? Mas o espírito da vida, o logos, é a fonte da criação e da vida. Então, quando eu me apego muito mais ao que está escrito no sentido físico, é como uma poesia. Eu posso ter um livro de poesia e venerar aquele livro de poesia na minha estante. Mas se eu não leio aquela poesia, se eu não entendo a poesia, se eu não internalizo o poema, aquela poesia é letra morta, não serve para nada. Assim é a lei. Se essa lei ela não está em mim, se ela não frutifica, se a lei escrita não se transforma em lei logos dentro de mim, não faz sentido, né? Isso vai gerar morte. Tanto é que os religiosos da época de Jesus, eles usavam a lei para matar mesmo. A lei está escrito, vamos apedrejar e vamos não sei o que. É por isso que Jesus também vai dizer que o juízo, no dia do juízo, não haverá misericórdia para quem não usar de misericórdia. Porque a misericórdia, ela sobrepõe-se ao juízo. Então, o problema do legalismo é justamente esse, é eu não praticar, fingir que pratico e condenar os que não praticam, sendo que eu também não o faço. É aí onde está o lance, quando Jesus disse: lança a primeira pedra quem não tem pecado. E ninguém pode lançar, porque no final todos pecam, né? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E é por isso que, falando em legalismo, a gente tem que lembrar que o oposto do legalismo é, é a servidão, a humildade, o quebrantamento. É o que os apóstolos fizeram. Pedro, quando Jesus aparece para ele, diz o texto que ele estava pescando e ele estava provavelmente sem roupa porque ele não queria que molhasse a roupa, né, no barco. E aí quando ele vê o milagre ali da multiplicação dos peixes, diz o texto que ele veste a roupa e se joga na água para encontrar Jesus. Entendeu? Então é aí que está esse o seu reconhecimento como pecador, né? Quando alguém diz assim para o Senhor: afasta-te de mim porque sou pecador. Então é esse o sentimento de reconhecer a sua própria miséria. Paulo também vai dizer, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Enquanto o homem ele se acha bom, enquanto ele se acha santo, enquanto ele acha que ele é cumpridor da lei, ele não é. Isso tem que estar muito claro na mente da gente, porque a Bíblia diz assim: aquele que tropeça em um ponto da lei, ele é culpado de todos os outros. É isso que o texto diz muito claramente. Tipo assim, se eu não mato, porque a lei diz não matarás. Se eu não roubo, porque a lei diz que eu não devo roubar. Se eu não adultero, porque eu digo que eu não traio minha esposa. Enfim, toda lei. Se eu honro meu pai e minha mãe, porque a lei diz que eu devo honrar meu pai e minha mãe. Mas eu não amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Simplesmente eu sou culpado de todos os restos. É como se eu tivesse cometido homicídio, tivesse adulterado atrás de minha esposa, tivesse desonrado meus pais, porque no fundo eu fiz tudo isso. E aí é onde está o X da questão que Cristo mostra na graça. Que a gente pensa que a gente é melhor do que o assassino porque ele chegou às vias de fato. Ele foi lá e puxou o gatilho, e eu nunca fiz. Mas todas as vezes que eu tive vontade de matar na minha raiva, eu matei. Diante de Deus, eu cometi um crime cruel. Diante de Deus, eu sou culpado. É por isso que o único que é capaz de me justificar é Deus, inclusive dos pecados que me são ocultos. Por isso que Paulo vai orar, Paulo não, Davi vai orar dizendo isso, né? Senhor, os pecados que eu não sei que cometi, me perdoa por esses também, né? Isso é o oposto do legalismo, né? Enquanto o legalista ele se acha bom, né? Ele se acha cumpridor,
O não legalista, ele vai dizer, bicho, eu não cumpro é nada, eu sou servo inútil, eu sou dependente e carente, como diz, né? Dependente da graça e carente da glória de Deus, carente da doxa. O Wellington escreveu aí alguma coisa dizendo que é obrigação sem... Como foi? O Wellington repete aí, que eu não consegui ler, não. Ele colocou aqui: a obrigação sem o sentimento de admiração é a obediência vazia. Pois é. Isso aí, Wellington, é o que na filosofia e C.S. Lewis vai falar também, chama-se sentimento luminoso, luminoso, né? Não é luminoso, luminoso vem de lumen, que é luz. Luminoso é com N, é numen, e significa uma admiração temerosa, é o que a Bíblia vai chamar de temor. O temor é justamente isso, é saber que se me coloco diante desse de Deus, sem que o sangue de Cristo faça essa intercessão, eu seria consumido, porque ele é santo e eu não o sou. Eu não sou. E a única coisa que Deus poderia fazer comigo, se Cristo não estivesse entre esse meio, seria me destruir completamente. Então é por isso que eu tenho que ter temor diante do Senhor. Esse temor, no caso do sentimento luminoso, ele é um temor diferente de medo, porque o medo é um temor que afasta, né? É um temor que me faz sair, ter náuseas, né? Eu tenho medo de altura, eu me afasto de lugares altos. Eu tenho medo de cachorro, ver um cachorro do outro lado da rua, eu atravesso a rua para não passar perto do cachorro. Esse aí é o temor justamente do legalista. Não, eu vou fazer isso que é para eu não ir para o inferno, ou eu vou fazer isso porque eu quero ir para o céu. Isso aí é puro legalismo. Mas o temor luminoso é aquele que sabe que o que ele está vendo é totalmente destrutivo, perigoso. Eu serei aniquilado ao me aproximar, mas quanto mais eu olho para aquilo, mais eu me apaixono. É como, não sei se vocês já viram algum filme em que tem um cara num barco e passa uma baleia enorme por baixo do barco, assim, uma baleia grande, e aí o cara olha aquilo ali, é algo assustador, mas ao mesmo tempo ele tem vontade de botar a mão naquela baleia, entendeu? Ou um tigre, um leão, você vê um leão dormindo assim, você, bicho, esse animal vai me destruir se eu der um vacilo, mas eu queria passar a mão na juba dele, porque é muito bonito. Ou no diante de um oceano, você tá ali, aquele mar bravio, aquelas ondas gigantescas, e a vontade que você tem é de se jogar no mar e dropar numa onda daquela, tá ligado? Esse é o sentimento luminoso, é algo que eu sei que vai me destruir, mas eu quero me jogar cada vez mais para perto daquilo, porque eu sei que não tem outro lugar onde eu possa estar. Tem um filme interessante que mostra isso, não sei se vai ser da época de vocês, mas é Caçadores de Emoções, que é uma história de uns surfistas e tal, que cometem crimes, eles assaltam banco. E no final do filme, umas cenas que tem interessante, é que o cara ele vai ser preso, mas ele é amigo do policial que está investigando, e ele diz assim, mano, eu só queria uma coisa sua, deixa eu pegar a minha última onda. Só que o mar, bicho, tá naquelas ondas, não sei se vocês já viram, as ondas é o ninho, né? Que é um momento em que o mar tem ondas gigantescas. Ele sabe que ele vai morrer. Mas ele diz, bicho, se é para eu morrer, eu quero morrer ali, porque ali é o meu lugar. E é esse o sentimento luminoso, isso é o temor, isso é o que Deus espera. Uma obediência, um temor, não de mero cumprimento de regras, de coisas, de formalidades, de burocracias, não, não é isso. O que ele quer é que seja uma paixão, um amor, uma vontade de tê-lo, de possuí-lo e ser possuído, de, de ser. Tem um autor, deixa eu ver se eu acho o livro aqui. Pronto, esse aqui, ó. Thomas de Kempis, A Imitação de Cristo. E ele vai falar algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: o amor de Deus é um amor que destrói. Quanto mais eu amar o Senhor, mais eu quererei ser destruído. Eu quero menos de mim e quero mais dele. E quanto mais dele houver em mim, menos de mim haverá em mim mesmo. E Deus me ama tanto,
mas me ama tanto que é justamente isso que ele vai fazer. Ele vai me destruir por completo, até que não exista mais nada em mim a não ser ele. E isso é o céu. Isso é a glória. Por isso que todos os pecados estão destituídos da glória, carentes da glória. Porque o homem, quando a gente for lá no Catecismo Menor de Westminster, né, ele vai dizer: o homem foi criado para isso, para a glória de Deus, para gozar dessa glória eternamente. E tudo que eu sou é pecado, tudo que eu sou é maldade, tudo que eu sou é terror, tudo que eu sou é violência, é feiura, é podridão. Mas quando Deus me coloca no fogo, e aí ele consome tudo que é palha, ele consome tudo que é feno, ele consome tudo que é madeira, mas vai restar ali a prata purificada. E essa prata é ele. Como vai dizer os reformadores, né? Vão dizer os reformadores: tudo de mal que há em mim sou eu, mas tudo de bom que há em mim é ele. Importa que eu diminua e que ele cresça. E isso é o amor de Deus. Quando eu vou sendo dia a dia destruído para que ele se construa em mim, até que seja só ele. Tem uma música de Aline Barros, né, que ela vai dizer assim, né? É, até que haja só em mim, alguma coisa assim, né? É, como um farol que brilha. Alguém que lembra a letra me diz aí. Aí tem até que ela vai dizer assim: até que em mim se ache só a ti. E é isso, velho. É isso. E o legalista ele perde essa beleza porque ele não está alicerçado no amor. O amor que é justamente isso. É, o amor, Agostinho de Hipona vai dizer que amar é desejar a eternidade do outro. Do outro. Paulo ele vai dizer que ele estava disposto a ele mesmo ser lançado no inferno se ele pudesse salvar os seus irmãos, porque ele os amava. Amar é isso, é estar disposto a ser destruído para salvar outros. Jesus ele ama o pastor, o bom pastor, justamente por isso, porque ele ama a tal ponto de ser destruído para salvar o outro. E no nosso amor por Deus tem que ser exatamente esse, o amor que me destrói para que seja salvo o que há de melhor em mim. E o que há de melhor em mim é Cristo em mim. Pode falar, tem o Hélio e Pedro para falar aí. Eu só falei, só fui completar. É o Wellington só que levanta a mão. Eu estava lembrando, pastor Ivan, ali em João 8, eu fico muito impactado com o debate, né, de Jesus com os fariseus. Eu vejo aquilo ali como Jesus debatendo de frente com o legalismo. Começa a conversa, depois vai se tornando algo mais acalorado, até um ponto em que Jesus tem que sair dali, né? Mas no meio do debate, os fariseus, eles dizem que são filhos de Deus. E Jesus olha para ele e diz: vocês são filhos de Deus? Não. Se vocês fossem filhos Satanás. de Deus, vocês me ouviriam, e sabe porque eu estou falando a verdade. Vocês não são filhos de Deus, você tem por pai o diabo, porque vocês são assassinos, vocês estão pensando em me matar. Veja o nível, né, do legalismo daqueles fariseus. Por isso que eu falei da obediência vazia, né? Porque é isso que eles são. O farisaísmo é o maior exemplo de legalismo do primeiro século. Né? E eles têm essa obediência vazia. Eles não têm nenhuma admiração por Deus. O próprio Cristo, quando ele fala isso, que eles têm por pai o diabo, já está dizendo tudo. Eles já estavam afastados de Deus há muito tempo. E o legalismo, ele faz isso com a fé do homem, né? Ele torna essa fé deturpada. E a consequência é justamente essa. Daquilo que Jesus fala, né? Ali depois, quando ele termina, você vê que os fariseus dizem: vai beber o sangue desse cara agora.
A resposta de uma pessoa que foi confrontada pela verdade seria arrependimento. Foi isso que nós fizemos. Quando fomos confrontados pela verdade de Cristo, eu, você, Pedro e todos nós aqui, a nossa resposta foi arrependimento. Não legalista, né? O legalista, a resposta dele foi a ira, né? Foi a revolta, foi o que a gente chama no nosso português aqui o cala-boca, queriam calar Jesus. Então, por isso que é uma obediência vazia, e a própria atitude legalista, ela mostra isso. Pedrão, falar alguma coisa? É... E aí, Wellington, voltando lá para aquela ideia da lei brasileira, né? No Brasil, a gente tem um monte de leis inúteis. Leis que não servem para nada. Por exemplo, tem uma lei no Brasil que diz que se o cara cometer um erro ortográfico na hora que pichar o muro, ele paga uma multa. Já pensou nisso? O cara vai pichar o muro, ele tem que escrever o português correto, senão ele vai pagar uma multa porque cometeu um erro de português ao pichar o muro. Qual o sentido que faz isso? Porque o cara que vai pichar o muro, entendeu? Ele não faz sentido. Por exemplo, tem regras que diz que tem leis que falam que na bandeja de ovo tem que ter escrito contém ovo. É lei no Brasil isso, entendeu? É, é, se você vai comprar uma caixa de leite, tem que ter escrito lá contém leite. Atenção alérgicos. Na caixa de leite contém leite. Atenção alérgicos. Na caixa de ovo contém ovo. Uma lei que não serve para nada, entendeu? Porque o cara que vai comprar uma bandeja de ovo, ele sabe que ali tem ovo. Mas a lei diz que tem que ter. E é exatamente isso que acontece com o legalismo. O legalista, ele vai criar inúmeras outras leis inúteis que no final só vão servir para atrapalhar as leis que verdadeiramente são necessárias, entendeu? Então vai ter um monte de leizinha ali que no final vai fazer o cara dizer, meu irmão, já que essa lei não serve para nada, então nenhuma serve, quando na verdade a lei é a vontade do Senhor. E não há alegria maior do que de uma pessoa alcançada pela graça que não seja fazer a vontade do seu Senhor. Por quê? Porque é uma fé que é movida por amor, né? Amor. E aí, Paulo, para a gente já ir caminhando para o fim, ele vai dizer assim que a lei da promessa, a lei de Cristo, a lei do amor, ela está escrita não em tábuas de pedra, mas em corações de carne, né? Isso é uma promessa do Velho Testamento, onde o Senhor diz que ele iria trocar o nosso coração e pôr um novo coração. E essa é a diferença. Enquanto algumas pessoas estão presas a uma lei física, a uma lei escrita em pedras, a uma lei de tinta no papel, o que o Senhor quer é que a lei esteja inscrita no nosso coração, né? Uma lei gravada, marcada a ferro quente no nosso coração, para que a gente se sinta constantemente, diariamente, a cada segundo, a cada milésimo de segundo, constrangidos a obedecer por amar, a obedecer porque o amor é tão imenso que não tem outra resposta a não ser fazer algo que o agrade, fazer algo que jamais eu sei que jamais vou merecer por fazer, mas justamente por isso é que eu faço, sacou? Eu não faço para merecer ou por ser merecedor, ao contrário, é justamente porque eu não mereço, porque eu sou mau, porque minha natureza é contrária, que eu me esforço para obedecê-lo, porque eu sei que foi ele, é ele quem me justifica, é ele quem me salva, é ele quem me santifica. Então a ideia é essa. Mas voltando no o pior de tudo, e aí eu tenho uma poesia num livrinho, esse livrinho que eu escrevi, tem um poema que chama Fariseu, e o eu é com
EU maiúsculo, né? Porque a gente tem a mania de achar que fariseu é sempre o outro. Esse aí mesmo, Pedro. A gente fala tudo isso que a gente falou aqui, mas parece que a gente está falando de outra pessoa que não eu, né? Parece que fariseu era só aquele judeu que viveu no tempo de Jesus, lá 2000 anos atrás. Parece que legalista é sempre o outro, mas na verdade a gente, vez por outra, se pega sendo igual. Por isso que Paulo vai dizer que miserável homem que sou, porque nós também somos legalistas. De vez em quando a gente fica doido para jogar pedra, né? Numa geni da vida, a gente quer jogar pedra, a gente quer acusar, a gente vê alguém fazendo algo, um pecado que não é o nosso, e a gente fica doido para criticar, para falar mal, porque a gente se acha mais santo, a gente se acha mais crente, a gente se acha melhor. Quando no final, na realidade, somos todos homicidas, somos todos adúlteros, somos todos mentirosos, somos todos hipócritas, no final das contas. Fala, Pedro. O senhor chegou num ponto que realmente era o que eu ia comentar, que eu acho que muito do legalismo tem muito essa questão do eu envolvida. Não somente a questão do eu, mas também a questão da idolatria, né? Porque, na verdade, é a forma como a gente se relaciona com Deus, né? A gente vê muito a questão de aquela relação com Deus de que quer algo em troca, né? Que quer algo em troca. Então, quando a gente age esse tipo de relação, isso muito também pela nossa cultura, né, aqui no Brasil. Talvez a gente tenha alguma influência do catolicismo, não sei, é só uma teoria, que tudo a gente quer fazer uma barganha com Deus, né? Vou andar assim porque eu quero ser abençoado, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, então eu vou andar assim, vou andar com Deus porque Deus, ele vai me abençoar. Então, no fundo, ser legalista também é ser ególatra e também é ser idólatra. Tem um livro, que inclusive foi um livro que eu sorteei na aula passada, que é o Deus Não é o Seu Ídolo, né? E o autor desse livro, ele trata justamente o padrão, ele diz assim, né, o chamado para mudar o padrão de relacionamento com o Criador. Porque muitas vezes a nossa relação com Deus é essa, é uma relação de barganha, e ao invés de Deus ser o nosso Deus, ele é o nosso ídolo, né? Então, o título desse livro é Deus não é o seu ídolo, né? Um chamado para mudar o padrão, ou seja, você tem que o quê? Se esquecer do seu eu, porque você, como já foi falado, que muitas vezes você não é nada. E muitas vezes, na nossa relação, a gente acha que é alguma coisa. A gente acha que é melhor do que aqueles que não creem em Jesus, por exemplo, né? A gente pode estar numa condição melhor devido a Jesus ter nos salvado, mas que a gente é melhor moralmente falando, todos pecamos, somos pecadores, né? E aí tem uma frase que diz assim, né? Se esperamos que Deus execute somente aquilo que desejamos, que muitas vezes é isso que acontece, quando a gente ora, a gente pede o quê? Aquilo que a gente deseja, aquilo que o nosso coração deseja, tal, tal. Se esperamos que Deus execute somente isso, nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Então, eu acredito que a questão do legalismo vem daí, quando a gente cria Deus à nossa imagem e semelhança. Pedrão, existem dois tipos de legalistas. Os que obedecem porque não querem ir para o inferno e os que obedecem porque querem ir para o céu. Ainda que a ideia de obedecer para ir para o céu pareça boa, esse é um entendimento pagão. Eu não devo obedecer à lei porque eu quero ir para o céu. Isso é tornar a cruz vã. Porque se eu penso que eu vou fazer o bem para merecer ir para o céu, eu estou errado. Isso não é graça. O contrário disso, ou seja, não é que eu obedeço por medo do inferno ou por desejar o céu. Eu obedeço porque
eu conheço. Obedecendo, eu me aproximo de Deus. Obedecer é o céu. Deu para entender o que eu estou falando? Quando eu obedeço a Deus, é o máximo de alegria, de prazer, de vida, de satisfação que eu consigo. Alguém que foi alcançado pela graça, ele não se sentirá mais feliz em nenhuma outra hipótese do que naquele momento em que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele tem a plena convicção de que aquilo é o que agrada o seu Pai, do que agrada o seu Deus, sacou? Então ele não está nem desejando o céu, a rua de ouro, o galardão, o mar de... Ele está nem pensando nisso, ele está pensando no céu de agora. O do já é ainda não, sabe? Se eu penso no céu, o céu é só pensar quando o hoje vai ser mais concreto, no sentido de que haverá menos de mim e mais dele, saca? É quando não haverá pausa para essa adoração, essa admiração, esse desejo. É nesse sentido. É por isso que a gente, estou já bem pertinho de finalizar aqui, em Jeremias, quando o Senhor faz uma promessa dizendo assim, Jeremias 31, 33, porei a minha lei dentro de você, escreverei a minha lei no seu coração. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Então é Deus colocando a lei não mais em pedra para alguém ler como se fosse algo fora dele mesmo, mas é algo escrito dentro dele. Isso vai lembrar quando Paulo chega lá, está escrito em Atos, né, e tem um altar erguido a um Deus desconhecido, e aí ele vai dizer: esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu prego. E aí ele vai falar uma coisa muito interessante. Ele diz assim: porque Deus fez o homem para isso, para que o homem o busque. Apesar de que o homem nunca é capaz de encontrá-lo. O homem fica como alguém no escuro, tateando, procurando alguma coisa. Mas, mesmo sendo Deus que vai buscar o homem e resgatá-lo, ele fez o homem para buscá-lo. Mesmo sabendo que o homem é incapaz de encontrá-lo. Mas ele quer que o homem o busque, ele quer que o homem procure em algum lugar, né? E aí quando o homem procura, quando o homem tem o desejo, essa vontade, essa sede, essa fome, aí ele se revela, aí ele se mostra. É feito no caminho de Emaús, né? Quando os discípulos estão lá sem saber que é Jesus, e ele vai falando, aí depois Jesus diz assim: eu vou embora. Aí, não, rapaz, fica, mal, entra na minha casa, né? Entra, fica com a gente. Aí ali Jesus se revela, né? Por quê? Porque eles quiseram, eles queriam. Aí depois eles vão dizer: mas rapaz, e aquelas palavras não nos ardiam no coração, né? O desejo, a fome, eles não sabiam quem era. Assim ninguém sabe, mas há uma fome. E quando o homem quer matar essa fome, aí o Senhor se revela. E aí eu queria encerrar é, é, lendo 1 Pedro, versículo 3, capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, e aí eu vou voltar lá para Roberto Carlos, na música, que ele vai dizer o seguinte, numa parte lá, deixa eu ver se eu acho a música aqui de novo. Tem uma frase que ele diz assim, ó, se faça alguma coisa, sempre vem alguém para me dizer, isso ou aquilo não se deve fazer. Aí ele diz assim, restam os meus botões. Quando ele fala esse, restam os meus botões, é uma gíria para dizer assim, eu fico aqui com a minha consciência, né? Tem um fulaninho ali dizendo, isso pode, isso não pode, o legalista, né? Isso pode, isso não pode, desse jeito é certo, desse jeito é errado. E ele fica meio perdido ali naquela conversa e diz, rapaz, fico aqui com os meus botões, fico aqui com a minha consciência, né? E aí é onde entra essa questão que tu falou de C.S. Lewis, né? Que Deus imprimiu na nossa consciência o que é certo ou errado, a lei, não de Moisés, mas a lei divina, o Logos, que transcende todas essas coisas, apesar de uma refletir a outra, né? De uma apontar para a outra. 1 Pedro 3,15 vai dizer assim: santificai em vossos corações a Cristo como Senhor. Vê o lance da lei no coração e Cristo como Senhor do coração. Tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque todo bom procedimento só é realizado em Cristo, né?
E aí ele vai dizer, por isso a gente deve santificar Cristo como Senhor do nosso coração. Colossenses 3 vai dizer que a paz, e essa paz, a paz da consciência, a paz interna, a paz do espírito, ela deve ser o árbitro, o juiz do nosso coração. Aquele que aponta o, o, o cartão vermelho, aquele que apita dizendo que foi falta, é dentro de nós. A verdadeira lei, ela não tem que ser alguém de fora dizendo você fez isso, você fez aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Como tem muita denominação e tem muita gente indo para a igreja por causa que quer alguém ditando, sabe? Enquanto a Bíblia nos ensina que nós devemos ser livres e o que tem que nos reger é a lei do amor, né? É quando, bicho, será que isso realmente agrada a Deus ou não? Será que isso é o que o Senhor quer para mim ou não? Quando é assim, aí sim, não é legalismo. Eu faço uma coisa ou deixo de fazer pensando, o meu mestre se agrada. O que o Senhor pensa de mim se eu fizer ou deixar de fazer isso, né? Como o Senhor me enxerga ao fazer isso? Eu sempre digo o lance de Jó, né? Que o diabo chegou para Deus e disse, viste teu servo Jó? Não, foi Deus que disse para o diabo, vistes o meu servo Jó? Ou seja, ele falava com orgulho. Se Jó fosse todo errado, era o diabo que dizia para Deus, viste teu servo Jó? Né? Mas por quê? Porque Jó era um homem correto conforme Deus, né? O coração para Deus. E é isso que a gente tem que buscar, não ser legalista no sentido de obedecer por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria, não por necessidade, nem por obrigação. Se é assim com a oferta das coisas, deve ser também com a oferta da vida, do nosso coração. Fazer para Deus não por necessidade, por medo, mas por amor, com alegria. Eu acho que é isso. Servir ao Senhor com alegria, né? O texto diz. Então é isso. Que a paz do Senhor seja o nosso hábito. E eu acho que Lutero falava isso também, Jacó Armínio também falava isso, que a paz da consciência é o paraíso, ou seja, obedecer a Deus é amá-lo, é o céu. Obedecer a Deus é o céu, meu irmão. Quando eu obedeço a Deus aqui na terra, eu já experimento o que é o céu, porque no céu vai ser assim. Eu não vou fazer mais a minha vontade, eu vou obedecer a Deus em tudo, porque aqui nessa vida a gente vive um inferno justamente por causa disso, porque a gente, em vez de obedecer a Deus, a gente obedece a nossa carne, e isso se transforma um inferno para nós, né? Como diria o filósofo lá, o inferno são os outros, é nada. O inferno somos nós. Amém? Amém. Profundo, muito profundo. Alguém tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? O momento é agora, tirar dúvidas, acrescentar alguma coisa. E aí? Eu, como ele terminou com essa questão da paz, da consciência, eu penso também que uma das formas de a gente pensar na questão do legalismo e como evitá-lo é justamente essa questão da paz na consciência. Porém, no estudo passado, quando a gente estava falando sobre o ego, né, naquele texto de Paulo, Paulo diz que não se deve se confiar na consciência, porque a consciência, né, não é algo que se possa confiar. Mas quando eu falo de consciência, eu falo do tipo, quando a gente pega aquele princípio que existe, por exemplo, lá em Romanos 14, quando existia uma briga na questão da comida, né? De quem come carne, quem não come carne, né? E aí, qual é a resposta de Paulo àquela discussão? Porque aqueles que comiam carne diziam que quem não comia carne estava errado, e vice-versa. Aí Paulo dizia o quê? Ele dizia que aquele que não come, o faz para quê? Para a glória de Deus, e aquele que come também. Então, bem-aventurado aquele que não se condena na sua consciência. E então, eu acho que para a gente lutar contra o legalismo, a gente precisa. Levantou a mão, Igor.
A gente precisa ter esse princípio em mente, né? Que ali o contexto era acautelar os fracos na fé, né? Acautelar a vida dos fracos na fé, que eram aqueles que tinham uma consciência fraca. Então, quando a gente pensa na consciência do nosso irmão, quando a gente pensa no outro, a gente esquece da gente um pouquinho e a gente pensa no outro. Então, é mais fácil a gente deixar de ser legalista, ser menos legalista. Pode falar, irmão. Tá É mudo. porque eu vou precisar esclarecer o que eu quis dizer com consciência, porque é o seguinte, aparece um determinado político que foi corrupto, que roubou, todo mundo sabe que roubou, e ele diz assim, estou com a consciência limpa, né? E, E aí, esse figura, a gente sabe que é porque ele tem a mente cauterizada, que a Bíblia vai falar. Quando eu falo em consciência, eu me refiro à consciência baseada no agir do Espírito Santo. Quando a palavra vai dizer que a gente não precisa que ninguém diga o que a gente fez é certo ou errado, porque o próprio Espírito vai falar conosco. Ele é o árbitro do nosso coração. Então, essa consciência é uma consciência baseada na própria lei, na lei do Senhor, né? Não na parte que mata, mas na que traz vida. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é fiel, ela é perfeita, né? Se nós entendermos a Bíblia como a lei do Senhor, a lei que traz vida, não a lei que traz condenação e morte e tudo mais, a gente vai buscar a nossa consciência equilibrada com a revelação, né? Porque a revelação é o que Deus quer para nós, não é isso? Na Bíblia está o mapa sobre o que Deus espera de nós. Então, a minha consciência é, eu tenho agido conforme as Escrituras dizem, porque, veja, qual é a função da lei? A gente viu lá no início, é revelar o pecado. Então, se a lei do Senhor escrita, revelada, está dizendo que tal alguma coisa é pecado, a minha consciência vai me condenar porque eu sei que aquilo é pecado. A lei serve para isso, para mostrar o meu pecado. É aquela história, tem dois velhinhos, aí eles ganharam a Bíblia e começaram a ler todo dia de noite, li um pouquinho, todo dia de noite li um pouquinho. Chegou um dia que o velho olhou para a velha e fez, minha velha, se esse livro tiver certo, a gente está todo errado, né? A lei serve para isso, para revelar o nosso erro, né? O nosso pecado. Então, ter a consciência tranquila diante do Senhor é ter a convicção que, de acordo com as minhas forças, eu tenho cumprido aquilo que me é possível cumprir, mesmo sabendo que eu nunca serei cumpridor completo da palavra. Eu sempre vou ser condenável, porque sempre tem algo que eu falho. Eu nunca sou perfeito em nada. Mas isso não significa que seja impossível para mim obedecer o que me cabe obedecer. Se Deus disse que eu devo fazer, então eu devo. Eu posso até não conseguir cumprir, mas eu devo buscar cumprir, porque eu sei que é assim que o meu Senhor quer. E amando, eu quero agradá-lo, né? Robson, Eu acho que tem muito a ver também com o testemunho interior, né? Quando, quando a pessoa nasce, renasce em Jesus, é, ainda aquela carga mundana está na vida da pessoa. Não falo do pendor da carne, da natureza caída, mas das experiências, daquilo que a gente conhece como certo e como errado. E passamos, quando nos convertemos, quando Jesus nos chama, a ter a mente de Cristo. E, obviamente, isso é um processo progressivo, né? A gente não é em si hoje, não é instantâneo. Temos as nossas cargas de pressupostos em nossa mente. E o desenvolvimento, é por isso que é importantíssimo a meditação diária das Escrituras, porque é essa meditação que vai quebrando os biscoitos do mundo que o diabo colocou em nossa mente. Tudo aquilo que está incrustado do mundo, toda aquela carga, todo aquele peso, todo aquele fardo que Jesus diz para a gente deixar de lado e seguir, porque o fardo dele é leve, é suave, é disso que se trata a consciência. Essa consciência vai sendo forjada durante nossa vida cristã. Obviamente também que tem uns que desenvolvem melhor e mais rápido, outros não. E isso não depende tão somente de Deus, é um processo de santificação que é responsabilidade do homem. E a consciência, o testemunho interior vai sendo mais forte e eficaz a cada momento que essa pessoa, que esse indivíduo se expõe à realidade das escrituras sagradas. Essa exposição, essa disponibilidade de mente em buscar aquilo que vem do alto,
que vai trabalhando no nosso testemunho, no testemunho interior, ao ponto de a gente identificar quando algo não é bem assim. A gente vem a nota, velho. Não tem como você nascer de novo e pecar em paz. Aquele que é nascido de novo, ele passa a ter aquele testemunho dentro, na consciência. Ele sabe que é errado, ele sabe que está ali, ele faz porque ele quer, porque o cara é teimoso e Deus ainda vai tratar com ele. Mas está ali dentro, o Espírito Santo está ali dentro, ele é fiel, e ele vai testemunhar junto com o nosso espírito o que é certo e o que é errado. Obviamente, novamente, que isso vai aprimorando o nível de percepção de acordo com a exposição da pessoa às Escrituras e a palavra de Deus, a meditação, a oração, e tudo aquilo que abrange o reino de Deus. Wellington. Quando a gente... É das coisas importantes, não é sobre essa questão da consciência, que aí chegamos a esse ponto, né? E outra sobre... queria falar também sobre a circuncisão no coração, mas antes, deixa eu dar meu próprio testemunho, viu, irmão? Eu fui muito legalista, viu? No passado eu fui legalista demais, e isso me prejudicou muito na minha relação com os irmãos, com a igreja, com Deus. E para a graça de Jesus Cristo, né, que hoje eu estou liberto. Mas isso aconteceu porque foi Deus quem trabalhou no meu coração. E aí que entra a circuncisão, né? O apóstolo Paulo ele vai falar que a circuncisão é feita no coração pelo Espírito Santo. Foi isso que o Robson falou. É o novo nascimento. A pessoa ela precisa nascer de novo. É necessário isso. Para que, como Jesus deu aquele exemplo, e os fariseus não entenderam, né? Que é necessário um odre novo para o novo vinho. E não é o odre velho, ele não comporta o novo vinho, porque ele vai se rasgar. Então precisa ter transformação de mente. A nossa mente ela precisa estar transformada por Cristo. Aí vem o outro ponto importante, que é a consciência do homem. O apóstolo Paulo ele vai dizer que aquilo que a consciência não condena, isso aí o homem pode fazer. E aí o cara vai pensar assim, nossa, então quer dizer o que a minha consciência não condena, eu vou poder fazer, então vamos tirar onda. Esse pressuposto de uma pessoa que pensa assim, já está mostrando que a mente dele não foi transformada, porque quando Paulo ele fala isso, ele está levando em consideração essa circuncisão que foi feita pelo Espírito. Então ele está dizendo, aquela pessoa que tem a mente de Cristo, a mente dela vai acusar quando ela faz certo e quando ela faz errado. Por isso ele diz, se a tua consciência não te condena, faça. Porque o que está ele levando em consideração é essa consciência, a consciência, a mente de Cristo, que foi enxertada em nós pelo Espírito Santo. Então uma pessoa que ela está com Cristo Jesus, ela pondera sobre tudo. Então antes não, antes era do jeito que eu pensava, era do jeito que eu achava certo, era o jeito pelo qual me ensinaram. Como eu era legalista, tinha que ser daquele jeito. Eu debatia, eu discutia e não aceitava. Até um ponto em que eu fui iluminado. Né? Cristo iluminou a minha mente e meu coração. E eu vi que eu estava errado e segui esse caminho. E graças a Deus a minha fé hoje é católica. Né? Minha fé hoje ela é livre. Então é necessário essa transformação, né? essa transformação de consciência, essa circuncisão feita no coração, para que o legalismo ele não nos afete. Porque se você for ler a escritura, como o Robson falou, ler, meditar, o que é que você vai ver na Bíblia? Você vai ver o amor de Deus? Sim. Você vai ver a misericórdia, a compaixão, o sacrifício de Cristo na cruz, maravilhosamente. Mas o que é que você vai ver em 70% da Bíblia? Regra, leis, ordem. É isso que você vai ver na Bíblia. Não faça, isso está errado, é o pecado. Então você vai ver muito disso. E uma pessoa que ela for ler a Bíblia sem o véu, em Cristo, ela vai entender o que é aquilo. Agora, quando ela lê com o véu, como o apóstolo vai falar, ela está sobre o legalismo e aquilo vai
tornar o entendimento dela deturpado. Só deixando claro que nosso irmão Hélio não é católico, tá, galera? Só para deixar claro. Eu falo desse jeito que é para escandalizar mesmo. Ele quis dizer católico no sentido da palavra, né? No sentido Universal. etimológico da palavra. Então é isso. Alguém tem mais alguma coisa para falar ou quer perguntar alguma coisa? A gente já compreendeu aqui que a forma de tentar não ser legalista, eu acho que o resumo disso é buscando a Deus em sua palavra, no Logos, e buscando a santificação, né? Se santificar. E como é que a gente faz isso? Através dos meios de graça, né? Oração, comunhão com a igreja, leitura da palavra. A gente encontra Deus aonde? Na palavra. E que a gente busque Deus na palavra, e não fora dela, e não naquilo que fulano ou cicrano está falando, mas naquilo que a palavra nos diz, né? E que a nossa consciência nos mostre, ateste, né? Que o Espírito que habita em nós ateste se aquilo está correto ou não, e sempre que agirmos, porque é inevitável, né? Infelizmente o velho homem ainda sabe nadar. Então é inevitável que às vezes a gente seja um pouco legalista, mas que a gente esteja sempre atento à nossa consciência, ao que o Espírito tem falado aos nossos corações, e que a gente esteja sempre se arrependendo, né? Se arrependendo e buscando cada vez mais agradar ao Senhor. Não pensando, como o pastor Ivan falou, com medo de ir para o inferno, e não simplesmente pensando em querer ir para o céu, mas pensando em agradá-lo acima de todas as coisas. Amém? Ô Pedro, só para deixar uma ilustração, Robson até falou algo a respeito disso. Em O Peregrino, assim que cristão ele começa a jornada dele, ele encontra um livro. Né? Esse livro é a Bíblia, né? E o que o início da história do livro vai mostrar é que a Bíblia, assim quando ele começa a ler, ele se desespera, porque ele vê que ele é um fora da lei, e aquilo coloca um peso nas costas dele, um fardo. Interessante que durante todo o percurso dele, ele nunca solta esse livro, mas chega um momento em que o fardo cai das costas dele. E o livro que antes o trouxe desespero para ele, para mostrar que ele era um fora da lei e que ele seria condenado, é o mesmo livro que vai trazê-lo esperança de chegar à terra prometida. Entendeu? O mesmo livro. Robson falou sobre a lei no sentido de aio, que Paulo vai usar essa figura também, que é interessante, que ele mostra que no início a lei ela é um aio. Aio é um professor para uma criança. Mas para quem é neófito, para quem é legalista, para quem ainda não entendeu o X da questão, a Bíblia, a lei contida na Bíblia, ela é tipo um manual de regras, como um pai dizendo: vá tomar banho, vá escovar os dentes, vá dormir. Né? E para a criança que ouve aquilo é tudo ordem, aquilo é tudo é mandamento. Meu pai é bruto, meu pai só faz mandar em mim, né? A cabeça da criança. Mas quando você se torna adulto, você vai ver que aqueles mandamentos, na verdade, são amor, é cuidado, não é ordem de algo que eu tenho que fazer, porque é uma obrigação. Não, na verdade, ele está dizendo, faz porque é para teu bem, faz porque é melhor para tu. Então, a lei, ela deixa de ser algo imposto para ser tipo o conselho que leva à vida. Então, essa é a grande diferença de quem vê a lei como ordem e de quem vê a lei como conselho de um pai. A ordem de um líder, de um juiz, de um ditador, ou o conselho amoroso de um pai. Faz toda a diferença. É o mesmo livro de onde se pode
ter a lei de ambas formas, né? É aquela história da espada de dois gumes, é aquela história do Cristo como pedra. Cristo é aquela pedra angular, é a pedra principal, que é a rocha sobre onde nós construímos a nossa casa, a nossa vida, mas também pode ser aquela rocha que vai destruir e transformar em pó os que caírem sobre ela, né? Então, a lei ela tem esses dois sentidos, o logos ou o grafê. É isso que a gente tem que entender. Que é a mesma lei, é a mesma Bíblia, é o mesmo livro, é a mesma regra, mas que do ponto e da maneira como eu enxergo vai fazer toda a diferença. Amém.